a possibilidade de Gerson voltar ao Flamengo? Essa é a pergunta que o torcedor está fazendo, né? A informação começou a circular a partir do momento que o paparazzo rubro-negro falou a respeito no canal do Benjamin Bach. Também o companheiro Caê Mota, do site ge.com, trouxe mais detalhes. E a gente foi atrás aí de mais informações para tentar passar a realidade aí, pelo menos daquilo que a gente pôde apurar, sobre a possibilidade de o Coringa voltar ao Clube Carioca, voltar ao Flamengo, campeão da Libertadores da Copa do Brasil em 2023. Seria um tremendo reforço, convenhamos, né? Então vamos lá, vamos tentar colocar tudo bem às claras, tentando contextualizar nesse vídeo que tem o patrocínio, tem o apoio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo. Na descrição do vídeo, no OneFootball, você vai encontrar fato, conteúdo, campeonato alemão. Vai parar agora na Copa do Mundo, mas o couro está comendo, a bola está rolando e você vê a Bundesliga 1 e 2, primeira divisão, segunda divisão, narração em português, principais jogos e outros tantos campeonatos, vídeos, entrevistas, tempo real das principais partidas das maiores competições de futebol do planeta e também da Copa do Mundo. Claro, você vai acompanhar muita informação no OneFootball. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo. E ao meu lado você vai ver agora passando algumas estatísticas do OneFootball do Gerson nessa temporada. Temporada 2022-2023 pelo Olympique de Marseille, vice-campeão francês. E muito pela ótima participação de Gerson na temporada passada, quando ele chegou ao clube do sul da França, comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, que pediu sua contratação. E ele foi muito bem, titular, grandes atuações, ajudou em muito o Olympique a se classificar para a Liga dos Campeões, a voltar à maior competição europeia de clubes e também a conquistar um título moral, que é o vice-campeonato francês, já que o campeonato francês quase sempre é do PSG. O PSG tem que errar muito, como na temporada anterior, quando permitiu ao Lille o título da Ligue 1, para não ser campeão do país. Então, o título possível, digamos assim, é ser vice-campeão francês em condições normais, e foi isso que o Olympique alcançou com a participação do Gerson. Não caia nessa de que ele fracassou na Europa, como alguns elementos estão dizendo. Fracassou nada, ele foi muito bem na temporada passada. Inclusive, a sua ótima participação já proporcionou um faturamento muito interessante para a equipe do Olympique de Marseille, porque ele ajudou em muito o time a se classificar para a Champions League. Então, faturamento aumenta, a receita aumenta, valeu o investimento nele e em outros atletas que ajudaram com o Sampaoli a colocar o clube na Liga dos Campeões. Então, cascata que ele fracassou. O que aconteceu é que para essa temporada o Sampaoli foi embora. Ele saiu insatisfeito com aquele jeito dele, agora já voltou à Europa, está no Sevilha, ficou um tempo aí parado, né? Até meio que se oferecendo aqui no mercado brasileiro, dando muitas entrevistas, coisa que ele não fazia, mas ele largou o Olympique e aí o croata, ex-Hellas Verona da Itália, Igor Tudor, foi contratado. E esse técnico não tem escalado o Gerson. Há um atrito ali, o Gerson não joga, ele fica na reserva. Você, inclusive, os números que a gente viu aqui passando, né, tá vendo aí, eles mostram uma participação modesta do Gerson na temporada, em relação àquilo que ele apresentou, por exemplo, na temporada anterior. Então o Gerson ficou meio que encostado. E aí o pai dele começa, como sempre acontece, a dar entrevista, a falar com jornalistas que quer voltar e tal. Então o Flamengo naturalmente já se ligou. Opa, tem uma possibilidade aí. Mas não é coisa simples, gente. Não é algo simples, tá? É algo complicado, ainda é algo embrionário. É uma ideia. E como vai funcionar isso aí caso haja um progresso? Agora preste bastante atenção. Primeiro, eu tenho que ressaltar o seguinte. O Flamengo vendeu o Gerson no momento da pandemia em que precisava negociar jogador para poder colocar dinheiro em caixa e fazer a roda girar. Não tinha receita de bilheteria, tinha uma queda drástica na receita de sócios torcedores e teve que rever patrocínios. Então foi um período difícil para toda a economia mundial e, claro, no futebol e, claro, também nos clubes aqui do país. E o Flamengo teve uma queda de receita, como todo mundo teve. E aí a venda do Gerson foi providencial porque oxigenou as finanças no momento necessário, em que era necessário fazer um negócio como aquele. Foi uma oportunidade. Ele não queria ir embora, todo mundo sabe disso, até se emocionou, chorou, queria ficar, gosta do Flamengo, torce do Flamengo, era feliz jogando no clube, campeão, mas acabou indo porque também para ele era uma ótima proposta financeira. Só que agora é um outro cenário. O técnico não utiliza, o técnico não vai embora, ele não está jogando, está insatisfeito, todo mundo sabe. O pai dele começa a botar lenha na fogueira com essas entrevistas, todo mundo sabe como funciona, já foi assim em outros momentos, e ele começa a desejar voltar ao Flamengo, ele que não quis sair do Flamengo. Mas o Olympique colocou 25 milhões de euros na negociação, mais comissões, mais bônus pelo bom desempenho do jogador no time na temporada passada. Então é um jogador caro, não sai assim sem mais nem menos, tá? Mas o Flamengo agora está num outro momento. O Flamengo voltou a ter público, o sócio-torcedor cresceu, ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores, vai faturar perto de 1,3 bilhão de reais ao final de 2022. Então o momento financeiro é outro. Se precisava vender naquela época, agora ele pode adquirir jogadores. E o Gerson tem 25 anos, então ele ainda é jovem. Ele ainda é um jogador muito novo, um jogador com muita lenha para queimar.
Bem, o Flamengo tem 20% do direito do Gerson. O Olympique de Marseille não pagou tudo ainda, essas compras são parceladas. Tem de 5 a 6 milhões de euros ainda a pagar. Então o Flamengo, para ter o Gerson, primeiro depende do seguinte, o Olympique querer negociar. Esse é o primeiro passo. Segundo, o Olympique definir quanto quer receber. Não vai receber os 25 milhões ou mais de 25 milhões de volta. Isso aí esquece. O Flamengo não vai pagar isso. Então ele vai ter que pensar no seguinte, o clube francês, caso resolva abrir mão do jogador, caso resolva, tá? Então tem que o Olympique querer negociar o jogador. Caso isso aconteça de fato, e não aí da boca para fora, as pessoas falando, uma posição do clube, ele vai pensar, bem, eu vou então vender o jogador por menos do que eu paguei, mas vou preservar um percentual de possível venda futura. Qual o percentual que o Olympique vai querer ficar? E aí é possível construir uma situação, que é o Olympique ficar com X%, sei lá, digamos 30%, 40% do atleta, por exemplo, tá? Estou falando aqui um número aleatório, tá? E o Flamengo pagar uma quantia em dinheiro e não receber esses 5, 6 milhões que tem a receber, algo em torno disso, das parcelas futuras ainda a serem quitadas pela equipe do sul da França. E aí você constrói uma situação de um valor intermediário, o Olympique, mas o Olympique perde dinheiro, perde por um lado. Por outro lado, o jogador ajudou o Olympique a ir para a Liga dos Campeões para ganhar muita grana e o prestígio, o resultado esportivo. Ele deu retorno. Então não seria um negócio bom, mas também não seria um negócio ruim no cenário que o jogador não está sendo aproveitado e está insatisfeito. Outra possibilidade seria o Olympique tentar colocar em um outro clube europeu para recuperar essa grana, toda ela, ou até vender com lucro. Mas aí pesa o quê? O jogador vira uma espécie de, entre aspas, aliado do Flamengo. Se ele disser, não quero ir para tal lugar, quero voltar para o Brasil, ou então fico por aqui mesmo, não tem negócio. Então aí que entra a aproximação do Flamengo com o jogador, com as pessoas. Ó, estamos aqui te esperando, a grosso modo, tá? Se tiver a possibilidade, queremos você de volta. O Flamengo quer o jogador. O Flamengo quer o jogador de volta e está com o olho arregalado em cima do Gerson. Mas é preciso construir uma situação para que isso vire algo realmente concreto, tá? Para que isso se transforme em algo possível, uma negociação. Então, ainda não tem um negócio. É um negócio embrionário, uma ideia. Tá? Então, não é para a torcida ficar empolgada achando que o cara vai desembarcar amanhã ou depois aqui do Brasil. E sobre outras negociações, não houve nada ainda, gente. Tem os jogadores que vão sair, Diego Alves, Diego Ribas, Rodinei, mas o Flamengo não recebeu até agora propostas, ainda é muito cedo, o campeonato nem terminou, a temporada nem se encerrou, vai ter Copa do Mundo, vai ter o mês de dezembro ainda sem futebol, só voltando em janeiro. É um período longo, atípico até, entre o final da temporada aqui no Brasil e o reinício do futebol no ano que vem. A gente vai ter aí novembro, metade de novembro, dezembro e um pedaço de janeiro, cerca de 2 meses, né? Muito mais do que o normal. Então, esse mercado vai se aquecer mais adiante. Então, a situação do Gerson é essa. O Flamengo quer o jogador, mas precisa criar uma situação. Tá? É preciso que seja criada uma situação para que o Olympique pense, bem, ele não vai ficar, o técnico não vai utilizar, eu posso preservar um percentual para um negócio futuro eventual, vender por uma grana, recupero parte do dinheiro investido, o cara me deu retorno técnico, eu consegui voltar para a Champions, fui vice-campeão francês, faturei, né? Então, beleza, a gente libera o jogador. Mas isso não existe ainda, tá? É preciso que seja construída uma situação para essa negociação virar algo realmente concreto. Esse é o estágio de momento, pelo que apuramos nessa questão do Gerson. Esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça o download e você vai ter acesso a farto conteúdo na Copa do Mundo, vai ficar muito bem informado com o OneFootball e você apoia o canal. Faz o download do OneFootball pelo nosso link, o pessoal vai ficar sabendo lá, opa, downloads feitos pelo canal do Mauro César. Isso mostra a força do youtube.com/Mauro César para os nossos amigos do OneFootball, a maneira de você apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. Você viu como? Você viu passando aqui todos os destaques aqui, que eu sempre coloco os links aqui na descrição do vídeo, canal de cortes, o melhor das nossas lives, uso 360, canecas e camisetas do canal, com o cupom Mauro você tem desconto, clube de membros, live dos membros, 8h15 da noite, nessa quarta-feira, antes do Flamengo jogar contra o Juventude de Caxias do Sul.
também o nosso blog do All Sport, todos os dias um novo texto sobre futebol, curso online de jornalismo esportivo também, todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, lives nessa quarta-feira, 8h15, a live dos membros do canal. Se você não é membro, pode assistir. Se você é membro, pode participar pelo chat. Os membros que se candidataram já estão selecionados para dividir a tela comigo e debater sobre futebol. E também, depois da partida lá em Caxias do Sul e das partidas da noite dessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, sua penúltima rodada, com definições sobre vaga da Libertadores, rebaixamento, tudo mais, estaremos novamente em outra live. Então, live às 8h15 da noite na quarta-feira e depois do apito final das partidas das 9h30 da noite, entre elas e principalmente Juventude e Flamengo, lá em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro de 2022. É isso e saudações.